A gente projeta estruturas para serem imponentes, né, para durarem gerações. Mas a engenharia nos ensina uma lição bem importante. Para construir o futuro, a gente precisa, primeiro, entender muito bem as falhas do passado. Hoje, vamos mergulhar nas causas das falhas em fachadas e decifrar as regras que garantem que uma construção realmente dure. Pois é, essa é uma imagem que, infelizmente, a gente vê bastante por aí. Um prédio que deveria ser um símbolo de força, mostrando fraqueza justamente na sua camada mais externa. A pergunta que não quer calar é: se a gente constrói para durar, por que cenas como essa continuam se repetindo? Para a gente começar a entender o problema, o primeiro passo é mudar o jeito de olhar. A fachada não é só decoração, sabe? Ela é a pele do edifício. E assim como a nossa pele é um sistema vital, complexo, que está ali para proteger. E essa pele é a linha de frente. É ela que aguenta o sol forte, a chuva, o vento, a poluição das grandes cidades. É essa barreira que garante o nosso conforto e a segurança lá dentro. Ela está numa batalha constante contra os elementos, 24 horas por dia. Ok, então vamos dar uma olhada de perto na anatomia desse sistema. A resistência de uma fachada não vem de uma única camada grossa, e sim de um conjunto de camadas, todas trabalhando juntas, onde cada uma tem uma função super específica. Tá aqui a estrutura básica. Tudo começa na base, na alvenaria. Em cima dela vem as camadas de argamassa que preparam a superfície e, por último, a camada que vai colar o acabamento final com uma cerâmica. O grande segredo aqui é a aderência, a cola entre cada uma dessas camadas. Juntas, elas formam um verdadeiro escudo. Agora atenção num ponto que é muitas vezes ignorado na obra, os tempos de cura. O chapisco, ele precisa de 3 dias para criar a tal ponte de aderência. O emboço, que regulariza a base, precisa de 7 dias para não fissurar. E o reboco, a última camada, precisa de 28 dias inteiros para atingir sua força máxima. Tentar acelerar isso é como construir em cima de areia movediça. A falha é praticamente garantida. Mas mesmo um sistema executado à perfeição não tem sossego. Ele vive numa batalha constante contra forças de fora que criam tensões invisíveis por dentro. Esse esquema aqui ilustra perfeitamente o campo de batalha. A fachada é bombardeada pelo calor e frio, pela umidade da chuva, pela pressão do vento e pelos químicos da poluição. E nenhum desses fatores age sozinho, viu? É um ataque combinado, sem trégua. E aqui está a física por trás do problema. Cada material, o tijolo, a argamassa, a cerâmica, reage de um jeito diferente ao calor e à umidade. Eles dilatam e contraem em ritmos diferentes. Essa movimentação, mesmo que seja de milímetros, gera uma tensão gigantesca bem na divisa entre as camadas, forçando elas a se descolarem uma da outra. E o resultado é esse aqui. À esquerda, o sistema como ele deveria ser, perfeito, íntegro. À direita, a dura realidade do que essa tensão constante causa. Fissuras que mostram que o material chegou no limite. A batalha que era interna, agora ficou visível para todo mundo. Bom, se as tensões são inevitáveis, como a gente projeta para aguentar o tranco? A resposta está no adesivo, na argamassa colante. E para cada tipo de desafio, existe um código específico. A gente precisa decifrar esse código para fazer a escolha certa. O elemento-chave aqui é a argamassa colante. E não, ela não é uma massa qualquer. Pense nela como um adesivo de alta tecnologia, feito com cimento, agregados escolhidos a dedo e, principalmente, aditivos químicos que dão a ela propriedades especiais de aderência e flexibilidade. E aqui está o código. A ACI é a básica para áreas internas, onde as tensões são bem menores. A AC2 já tem mais aditivos, é mais flexível e foi feita para aguentar as variações de temperatura e umidade das áreas externas. Já a AC3, essa é a de alta performance. Ela tem polímeros que dão uma flexibilidade incrível, essencial para fachadas de prédios muito altos, piscinas ou qualquer lugar com tensões extremas. A diferença fundamental entre elas é a capacidade de absorver esses movimentos. Usar uma argamassa ACI numa fachada é um erro fatal. Não é uma questão de se vai dar problema, é uma questão de quando. A escolha da argamassa correta, pensando nas tensões que ela vai enfrentar, é a decisão mais crítica para garantir que a fachada dure. E agora a gente chega na peça final do quebra-cabeça, o ponto onde a teoria encontra a realidade, a execução. Porque não adianta nada ter o melhor material e o projeto perfeito se a aplicação lá no canteiro de obras for mal feita. Essa é a grande questão. Se a tecnologia existe, se os materiais estão aí, disponíveis, por que as falhas continuam acontecendo? A resposta quase sempre aponta para a mesma direção. Os erros na hora de aplicar são básicos, mas fatais.
Colocar água de mais ou de menos já compromete a resistência. Uma base suja impede a aderência química. E o mais comum de todos, ignorar os tempos de cura. Esses não são erros de material, são erros de processo. E quase sempre, o motivo é a falta de qualificação técnica de quem está executando. Essa citação aqui resume tudo. A origem do problema, na esmagadora maioria das vezes, não está no produto, mas no processo. A falta de conhecimento técnico durante a aplicação é a principal vilã das falhas em fachadas. E não, isso não é um problema do passado. Essa imagem mostra um prédio super moderno, já com fissuras. É a prova de que a teoria precisa ser aplicada com rigor na prática, todo santo dia. A qualidade do futuro está sendo decidida ou comprometida pela execução de hoje. E o impacto disso é enorme. O sistema de fachada pode chegar a custar 40% do valor total de uma obra. Uma falha aqui não é só um problema estético ou de segurança, é um prejuízo financeiro gigantesco que joga fora todo o investimento. No final, a pergunta que fica é essa: como garantir que as nossas construções estão de fato sendo preparadas para o futuro? A resposta é clara: respeitar a ciência dos materiais, aplicar o conhecimento técnico em cada detalhe e, acima de tudo, investir na qualificação da mão de obra. Isso não é custo, gente. É a única garantia de que as nossas estruturas vão continuar de pé, resistindo à batalha contra o tempo.